Certo, pessoal, retornando à nossa atividade aqui, beleza? Pessoal, apenas para a gente reforçar as nossas recomendações, tá? Nós estamos trabalhando aqui história regional, nessas questões aqui, Portugal sem a coroa portuguesa, nós estamos estudando esse tema, tá? Vai ajudar bastante vocês a entenderem, para vocês responderem essas questões aqui, ó. Beleza? Tá? Então, o que nós estamos trabalhando são os assuntos referentes à explicação desse contexto, desse conteúdo. Beleza? E também a família real volta para Portugal. Beleza? Nós temos aqui mais duas questões aqui a serem trabalhadas. Tudo bem? Então, praticamente são essas duas questões aqui, nesses vídeos que a gente está fazendo, que a gente está trabalhando. Beleza? Só para a gente relembrar também, nós estamos trabalhando no nosso livro didático. Vamos ver se a gente consegue aqui. Beleza. Nós estamos trabalhando sobre a página 119. Tá, pessoal? Aqui, ó, página 119, só para vocês estarem acompanhando aí no livro didático o que nós estamos conversando, né, explicando para vocês, tá certo? Para vocês entenderem um pouco mais, né, esse capítulo 9 aqui, aí, tá, que fala sobre a parte do Brasil independente. Quem quiser dar uma releitura para ter uma compreensão maior é muito importante também. Beleza? Então vamos continuar aqui a nossa explicação. Nós estamos falando sobre a volta de Dom João VI a Portugal, tá? Quais foram os determinantes, quais foram os eventos, né, que permitiram, né, que provocaram o retorno do rei para Portugal. Beleza? Vamos lá então. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Legal. Beleza, pessoal. Concluindo os eventos relevantes que conduziram ao processo de independência do Brasil. Tá? A Revolução do Porto de 1820. Voltando aqui. Tá. Pessoal, em Portugal, após a saída do rei, né, Dom João VI da corte, né, ficou acordado que o exército inglês, né, que a Inglaterra protegeria, né, combateria a invasão napoleônica, né, e após essas lutas, após essas batalhas, né, finalmente o exército inglês expulsou os exércitos franceses, tá? E aí a elite portuguesa, os burgueses, os comerciantes portugueses, a nobreza, né, as principais famílias, os comerciantes mais ricos, a igreja, né, os setores militares, então todos eles começaram a ficar incomodados com a demora do rei Dom João VI no Brasil. Eles queriam que eles voltassem imediatamente para Portugal para assumir, né, as questões de governo, tá certo? Então era muito importante que o rei estivesse no território português, tá certo? Muito bem. Então, essa revolução foi uma revolta popular, uma revolta desses setores, né? Como nós falamos já, o clero, a igreja, né? O clero, a nobreza, o exército e os burgueses, eles exigiram esse retorno do rei, tá? Mas o ponto prejudicial para o Brasil é que essa junta, esses revoltosos, eles queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia, né? Voltasse à condição de colônia. Pessoal, como nós já comunicamos, como nós já falamos, a decisão pela vinda da coroa portuguesa para o Brasil, ela determinou o fim do pacto colonial, praticamente. Tá? Por quê? Foi uma condição imposta pela Inglaterra, né? A família real ela saiu de navio, né, protegida pelos navios ingleses. Então, a condição para essa proteção, a condição para esse apoio da Inglaterra foi que o rei de Portugal, quando chegasse ao Brasil, ele permitisse, né, que o comércio dos produtos que eram tirados do Brasil, tipo o açúcar, o ouro, a madeira, pedras preciosas, né, esse comércio ele iria direto para a Inglaterra, não precisaria passar mais pelo controle português. Tá? Então, a Inglaterra assumiu uma postura, né, de proeminente para minar praticamente o pacto colonial. Então, o pacto colonial era o comércio das colônias exclusivamente feito com a metrópole, não tinha intermediário. Tá? Então isso enriqueceu bastante os portugueses, os nobres portugueses, né, os comerciantes portugueses.
como eles perderam com a condição da elevação do Brasil a reino, eles queriam essa condição de volta, tá? Eles queriam monopólio, a restauração do monopólio comercial, mas isso era praticamente impossível, tá? Nós sabemos que isso era impossível de se acontecer, tá certo? Então esse grupo de revoltosos, eles vão requerer que o Brasil volte a ser novamente uma colônia de Portugal, tá? Bom, então, resumindo, né? Então, o que foi a nossa independência? Aqui é um texto bem longo, né, que eu coloquei aqui, mas é importante a gente compreender esses conceitos, né, essas definições. Portanto, a sequência de eventos e ações que mudaram as relações jurídico, ou seja, as leis, político, tá, econômico, entre a colônia brasileira e a metrópole portuguesa, né, constituiu o início das ações que separaram a política portuguesa da elite política brasileira a partir de 1815. O que é isso, né? O que significou isso, né? Significou o início da nossa independência política e econômica em relação a Portugal. Eu coloquei um gráfico aqui, um organogramazinho aqui, para explicar melhor, né? O início da independência brasileira ocorreu de acordo com essa sequência, na minha interpretação, né, no estudo que a gente faz, né, de várias fontes aqui, né, não só minha, mas de outros historiadores, tá, mas que o Congresso de Viena, né, a reunião em Viena, na Áustria, para restaurar as monarquias europeias, né, foi importante para o rei que estava no Brasil, que tinha um problema de representatividade, né, para ele participar dessa reunião, ele tinha que estar em Portugal. Só que ele não podia estar em Portugal, não dava tempo muitas vezes, né? Mas ele decidiu, e além do mais, não só apenas na questão do tempo, mas ele decidiu que ele faria a união, né? A união do Brasil a Portugal num reino, né? Num reino só, tá? Ou seja, declarou que o Brasil fosse um reino, né? Isso foi muito importante mesmo para a nossa independência, tá? Aqui, ó, a declaração dele do rei, aqui, declaração do rei, Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarves, né? No mesmo ano do Congresso, o rei imediatamente ele decretou, né? Isso aqui foi uma instrução de um embaixador francês, né? Para que o rei pudesse, os diplomatas de Portugal pudessem participar desse congresso, tá? Nós temos a restauração da autonomia política portuguesa, porque em Portugal nós vimos que o clero, os militares, nós vimos que a nobreza, a burguesia, ela requereu que o rei estivesse novamente em Portugal para capitanear ou participar do processo, tá? E finalmente a Revolução Liberal do Porto, né, com a sua decisão de querer transformar o Brasil novamente numa colônia, é que vai fazer com que aqui no Brasil, né, a elite rural, alguns pequenos comerciantes, mas principalmente os grandes proprietários de terras, eles pressionassem Dom Pedro I a fazer a independência do Brasil, a proclamar a independência do Brasil, tá? Então, pessoal, a nossa independência política e econômica está ligada diretamente a esses eventos aqui, ó, tá? Resumindo, o que determinou a nossa independência foi essa sequência de eventos aqui, tá? Lá em Portugal, lá na Europa, aí que teve uma consequência direta aqui no nosso país. Tudo bem? Vamos lá então. Vamos lá. E quais foram as consequências? O que aconteceu depois dessa decisão? Né? O que aconteceu depois de o Brasil ser declarado um Reino Unido? Quais foram as mudanças? O que de novo aconteceu, né, em relação às leis? Tá? Bom, pessoal, aqui, ó, o Brasil primeiro deixou de ser reconhecido como uma colônia de Portugal. Tá? O que era uma colônia? A colônia era apenas o local onde o rei, a metrópole extraía, né? Aqui na colônia já tinha algumas autoridades, mas mais para policiamento, mais para a coleta dos bens, do que realmente um governo, né? Um reino, né? Uma estrutura burocrática, jurídica, militar de reino, né? E lembramos, pessoal, que, só para a gente lembrar do nosso livro didático, né? Só para a gente refazer aqui, ó. Nos capítulos anteriores, nós vimos as mudanças que houveram com a vinda da família real no Brasil, tá? Quais foram as transformações que permitiram aliás, quais foram as transformações que ocorreram no Brasil
com a chegada do imperador, tá? do rei Dom João VI, da família real. Tá? Várias foram as mudanças, certo? Aqui, ó, em terras brasileiras, vamos ver se a gente consegue determinar aqui, ó. Inovações na cidade e na corte, ó. Foram criados o quê? A família real trouxe para o Rio de Janeiro um modo de vida europeu, né? Eles se preocuparam em mudar a imagem da sede da corte, né? Como nós falamos, eles criaram, né? Córregos foram canalizados, ruas passaram a ter iluminação, estradas foram construídas, criaram-se a imprensa, né? A imprensa régia, os jornais. A imprensa na época eram jornais, eram panfletos, jornais, né? Que eram impressos, né? Jornais, que mais? O Jardim Botânico, tudo isso aqui, pessoal, se encontra hoje na cidade do Rio de Janeiro. Um dia, quando vocês forem lá, visitem essas regiões que são muito bonitas, tá? O Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil é a primeira instituição financeira, tá? Foi fundada aqui em 1810, ó. A Biblioteca Real, Biblioteca Nacional. O que é isso, pessoal? Isso é muito importante, porque é um grande número de livros, né, que o rei e a corte trouxeram, né, para o Brasil, e está aqui até hoje, tá? Quem quiser visitar depois, a Biblioteca Nacional está no Rio de Janeiro, né? Muito importante conhecer, tá? É fundamental. Então, o rei de Portugal, ele trouxe muitas modificações aqui na colônia brasileira. Ó, em 1816 chegou a missão artística francesa. Pessoal, esses caras aqui, ó, Nicolas Antoine Tonnet e Jean-Baptiste Debré, né, foram artistas que foram contratados pelo imperador, pelo rei, aliás, né, Dom João VI, e que eles viajaram pelo Brasil e eles fizeram várias imagens importantes sobre a nossa fauna, sobre a nossa flora, sobre os nossos costumes. Essas imagens que tem nos livros de história, né, nós temos graças a Debré, né? Debré, vamos ver, imagens, vamos lá, obras de Debré, só para a gente ter uma ideia. Aqui, ó. Olha só, pessoal, todas essas pinturas aqui, ó, essas imagens foram feitas aqui por esses artistas. Eles, olha só, essa imagem que nós temos do Rio de Janeiro, né, mostrando a escravidão, né, as condições de vida, tá? Foram muito, até hoje é um registro muito importante para a gente conhecer a nossa história, tá? Como que era a rua do Rio de Janeiro aqui, ó, como que eram as ruas, olha só como que é interessante, olha só, né? Tinham os comerciantes, tá? Vendiam as coisas, mas também tinham os escravos. Nós vemos que a escravidão era muito forte, né? Muito forte. Aqui nós temos crianças, né? A estrutura urbana. Então Debré foi esse artista. Vamos ver outras obras de Debré, tá? Vamos ver umas obras aqui, né? Como que era a sociedade da época. Aqui, ó. Essa aqui era a sociedade da época do tempo de Debré. Aqui, ó. Ele registrou. Aqui, ó. Registrou, né, o senhor de engenho. O senhor era transportado desse jeito, né, pelos escravos, pessoas escravizadas na época. Isso mostra a condição social do nosso país, tá? Outras imagens. Nós temos aqui, se vocês pesquisarem, temos várias imagens sobre, aqui, ó, essa imagem interessante aqui sobre os indígenas guaicurus, né? Inclusive esse aqui se vocês sabem, né? Olha aqui, carga da cavalaria Guaicuru. Nós temos essa foto, essa imagem, né, reproduzida aqui aqui na nossa cidade, no monumento, né? Então quem fez essa imagem aqui, ó, foi esse artista chamado pelo imperador, pelo rei, para representar, né, a fauna, a flora, a sociedade brasileira. Debré e Tonnet viajaram pelo Brasil e pintaram, deixaram esse registro para nós, tá? Então é muito rica realmente a nossa história, beleza? Então, aqui, ó, tornaram comuns muitos eventos, bailes de época, a cerimônia típica das monarquias europeias, tá? A cidade do Rio de Janeiro passou por um rápido crescimento urbano, tá? Então, dê uma olhada direitinho aqui, releiam essas páginas para vocês entenderem como foi a transformação com a chegada do reino no Brasil, tá? Então essas foram as mudanças, tá? Extinguiu-se o pacto colonial, estabeleceram-se novos órgãos comuns do reino, o monarca, as cortes e o conselho de estado. Pessoal, essa estrutura aqui era a estrutura de governo, tá? De governo. O Brasil tinha pela primeira vez um governo no seu território, tá?
o Brasil passou a ter direito de eleger deputados às cortes. As cortes eram como se fosse o parlamento de hoje, né? A Câmara dos Deputados, os representantes dos vários setores políticos. Então o Brasil tinha direito a partir desse momento, tá bom? Aqui, ó. Opa. No Brasil funcionaria uma delegação do Poder Executivo, uma regência, uma forma de governo, né? De 5 ministros. Ministro da Justiça, Ministro da Guerra, Ministro da Marinha, Ministro da Fazenda. Pessoal, fazenda aqui não é dinheiro, não é fazenda de campo, é dinheiro, tá? É o setor da economia, que gerenciava a impressão de moedas, né? A distribuição de cédulas, essas coisas todas aí, tá? E o Ministro do Interior, os responsáveis antigamente capitanias, mas pelas províncias, né? Beleza? O Brasil é um país muito grande, tá? Então, essas foram as modificações que ocorreram no Brasil após esse decreto de emancipação, né? A categoria de reino, beleza? Então, finalizando, a corte voltou para Portugal, tá? Sob pressão dos revoltosos, estabeleceu-se a primeira Constituição de Portugal. Isso aqui foi a influência direta da Revolução Francesa, tá? Os franceses, eles fizeram a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Então essa redação desse documento foi muito importante, que depois se transformou, né? E nos outros países, cada país teve o seu código de leis, né? Modificado através das conquistas da Revolução Francesa, tá? Em Portugal extinguiu-se o absolutismo português, tá? Dom Pedro I fica no Brasil, né? E determina, pressionado pelas elites rurais do país, em 1822, ele finalmente decreta a independência política definitiva do Brasil. Beleza? Então, pessoal, o nosso processo de independência, ele é bem extenso, tá? Ele é bem interessante quando a gente estuda, tá? Esses momentos da nossa história política. Não é só isso, tá? Existem muito mais questões a serem trabalhadas, mas para o ensino fundamental, para que vocês possam entender, né, são essa sequência de eventos aí que permitiram, né, que desencadearam, né, essas lutas, esses esforços pela independência política do Brasil em relação a Portugal. Tá certo? Nas nossas próximas aulas a gente vai estar falando mais sobre as características do Brasil internas, né? Até agora nós falamos só sobre Portugal e Europa. Tá? Nas próximas aulas a gente vai estar falando sobre como era o Brasil, quem eram os habitantes do Brasil, quem que lutava pela independência, né? Nós temos aí hoje nosso país é um país vastíssimo, tem vários estados, né? Naquela época eram províncias, né? E essas províncias elas tinham conflitos muito fortes internamente, certo? Então, como foi resolvida essas questões, né, das províncias? Então, esse é um tema para a nossa próxima aula que a gente vai estar estudando. Mas por enquanto, pessoal, aqui ó, por enquanto releiam, mais uma vez, releiam, eu peço para que vocês façam isso, tá? Releiam essas questões aqui. Deixa eu mostrar aqui novamente. Aqui ó, as questões do livro didático, dê uma lida novamente nisso aqui, tá? Eu vou compartilhar alguns vídeos também sobre a nossa independência que ajudarão vocês a entenderem melhor este assunto. Beleza, pessoal? Então, aguardem na próxima aula, façam as atividades. Outra coisa, galera, nós precisamos interagir, vocês precisam postar os comentários, mostrar as atividades pra gente. A gente vai estar corrigindo na escola também, mas aqui no ambiente é importante que vocês participem, comentem, né? Mostrem as tarefas, perguntem e tal, qualquer dúvida que vocês tenham aí. Não tenham vergonha, esse é o nosso momento, né? Eu espero que, né, muito breve a gente tenha a nossa normalidade, mas enquanto isso a gente vai ter que nos virar, nós temos que nos virar aqui nessas condições, beleza? Então, estudem, leiam novamente esses capítulos aí e respondam essas questões, beleza? Falou para vocês, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!